Tudo bem, pessoal? Aqui é Leandro Mello. Aqui é Carlos Rodrigues. E esse é o canal Espiritismo da Humanidade. A gente aproveitou hoje para ou seja, pedir desculpas, né? Nesse Continuar canal. o trabalho. Foi muita loucura, muitas demandas, aí não deu tempo, mas aí a gente tem que achar um tempinho para não desestimular vocês, é isso, Sim, meu porque irmão? o nosso desejo inicial era que toda sexta-feira nós postássemos um vídeo, né? Mas por conta do trabalho, da demanda grande do nosso trabalho, nós não conseguimos fazer isso. E hoje nós vamos iniciar o vídeo falando sobre o Espiritismo chegando no Brasil. Perfeito. E nós vamos falar primeiro qual foram os primeiros meios de comunicação que começaram a noticiar aqui no Brasil o que acontecia na Europa com relação às mesas girantes. Nós temos três importantes meios de comunicação, que é o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, que em 14/6/1853 fez a primeira notícia sobre mesas girantes. Nós temos o Diário de Pernambuco, que também no dia 2/7 do mesmo ano, ou seja, 1853, também noticiou como era o mecanismo das mesas girantes na Europa, na França. E o jornal cearense também, em 15/7/1853, transcreve a primeira notícia sobre as mesas girantes nos seguintes termos: apareceu agora em França um fato que despertou sumamente a curiosidade pública. Quero falar-lhe das tábuas volteantes, tábuas tornantes, que embora tenham sido inventadas na América Inglesa, ou seja, nos Estados Unidos, as irmãs Fox, Sim, desde o início. os franceses deram carta de naturalização. Essa foi o trecho da reportagem do jornal O Cearense falando sobre as mesas girantes. E a primeira sessão espírita, Carlos? Aí que a primeira sessão espírita ocorreu numa cidade maravilhosa chamada Salvador, Bahia. Ocorreu isso em 17/9/1865, instalado no grupo familiar do Espiritismo, né? Foi o primeiro centro espírita do Brasil, que ocorreu isso às 20h30 da época, né? Por Luiz Olímpio Teles de Menezes, preside uma sessão mediúnica, onde se recebe a primeira página psicografada e assinada pelo, olha o espírito, Anjo Brasil. E aí nós temos em julho de 1869, para melhor propagar o espiritismo, durante aquele atacado que teve do clero da imprensa do Salvador, Luiz Olímpio Teles, ele publica o Hecho Além Túmulo, né, monitor do espiritismo no Brasil, a primeiro jornal espírita do Brasil, que foi tá no Barbosa, né, em 1987, da página 70 e 71. E 71. É interessante aqui nós fazermos abrir uma aspas para dizer que, assim como na Europa o espiritismo era perseguido pela igreja, no Brasil não foi diferente. A igreja também perseguiu o espiritismo, a introdução do espiritismo, dos dogmas espíritas no Brasil. Mas, na verdade, as manifestações mediúnicas já aconteciam nas senzalas, no tempo da escravidão, quando os negros trouxeram da África a religião afrodescendente ao bando, candomblé. Sim. Então, na verdade, uma questão paranormal, uma questão mediúnica já acontecia. Na verdade, o espiritismo é para a gente um marco quando ele passa a ser codificado por Allan Kardec. Lá no início. Mas nós depois teve outro grupo mediúnico, um grupo do Confúcio, Sim. Que foi fundada em 2/8/1873, né? E aí se instala por inspiração do espírito Ismael. Olha que interessante, Ismael é uma casa lá no Rio de Janeiro, que até hoje existe, que eu conheço a casa Ismael, né? E aí a Sociedade do Estudo Espírita, chamada Grupo Confúcio, que eles, que pelo seu regulamento deveria seguir os princípios e as formalidades expostas no Livro dos Espíritos e os Livros dos Médiuns. Sim. Sua divisa era: sem caridade não há salvação.
Sem caridade não há verdadeiro espírita. Extingue isso em 1876. Sim, teve tá? 3 anos Só de atividade, né? sim, Mas sim. olha o importante aqui, esse grupo Confúcio. É o primeiro grupo a usar as regras codificadas por Kardec. Sim. Regras do Livro dos Espíritos e constantes também no Livro do Médium. Isso é importante, porque foi o primeiro centro que usou a sistemática recebida por Kardec através dos espíritos, né? E esse grupo, Confúcio, ele tinha uma incumbência, né? Que era introduzir as obras de Kardec no Brasil, divulgar a homeopatia, olha só que interessante, e escolher o protetor espiritual do Brasil. Essa era a incumbência desse grupo. Que é? Quem é o protetor? Tu sabe quem é o protetor? É Jesus. Sim, mas existe um protetor do Brasil. Ismael. Tô sabendo disso agora, Carlinhos. Você deve estar sabendo agora também. É Ismael, né? E aí, Joaquim Carlos Travassos faz parte desse grupo. E ele traduz o Livro dos Espíritos para o português e passa a Adolfo Bezerra de Menezes. Nós vamos falar dos principais médiuns do Brasil. Depois. E claro, Adolfo Bezerra de Menezes, que foi o primeiro, com certeza terá seu lugar aqui. Que lendo pela primeira vez, apareceu que já era familiar o conteúdo deste livro. Bezerra de Menezes leu o conteúdo e falou, poxa, isso é familiar a mim, né? Com certeza teve contato com a doutrina espírita em outras encarnações. E aí, interessante, depois desse processo, existe um grupo muito legal, que eu vou citar aqui, que não deu para mim falar, é o grupo do Saião, que foi fundado dia 15 de julho de 1880. Este grupo, numa primeira fase, que durou cerca de 1 ano, né? E mais tarde, esse grupo, olha que coisa interessante, esse grupo mais tarde, chamado Grupo Ismael, vem integrar-se junto à FEB, Federação Espírita Brasileira. Sim. Também que foi, em 1880, por Augusto Elias da Silva, futuro fundador da revista O Reformador. Sim. E também... Foi um dos fundadores da FEB. Da FEB. E também fundou Grupo A União dos Espíritas do Brasil, que presidiu na época. Sim, então, isso ocorreu em 1880, já desde a época, né, que a gente está falando, ou seja, da doutrina, depois que Kardec codificou todos os livros, e aí a gente veio para o Brasil. E eu vou falar também, mano... Uma coisa interessantíssima, né, cara? Muito. Você já sabia que no Brasil foi proibido praticar o espiritismo? Isso ocorreu, olha que só, isso ocorreu na República, no período republicano, né? Tem um trecho aqui que eu vou ter que citar para vocês, interessante, que a gente, lendo, a gente descobre. Com a proclamação da República, 15 de novembro de 1889, a FEB congratulou-se com o novo período republicano. Entretanto, nesse período, o que acontecia? Eles fizeram um decreto, o governo. Sim. Esse decreto, com o número 847 do Código Penal, existe um artigo 157 que reza o seguinte, eu vou ler o artigo mais ou menos, ele fala assim: é crime praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios. Olha que legal. Usar de talismã ou de cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor. Incultar cura de moléstias, curáveis ou incuráveis. Enfim, para fascinar ou subjugar a credulidade pública. Pena de 1 mês a 6 meses e uma multa, muito legal, de 100 mil réis a 500 mil réis. Isso, claro que a FEB se congratulou, que há 9 anos depois, né? Ou seja, a FEB levou uma pernada, né?
Uma pernada. Porque ela primeiro foi lá dizer, olha, parabéns Parabéns, pelo novo novo regime, regime, agora somos republicanos. E ele foram lá e cortaram as perninhas da mas aí aí tem uma coisa interessante, Leandro, que eu vou citar para vocês, que aí a gente talvez não saiba, né, que nos estudos, nossos estudos, não sei se vocês sabiam, mas existe no Brasil mais de 14 mil entidades espíritas, centros espíritas, hospitais espíritas. Esse número não deixa dúvida que a nossa terra é fértil para o espiritismo. É o país onde tem mais adeptos do espiritismo. E outra coisa que há 10 anos atrás a gente não sabia. Hoje existe no Brasil praticamente 4 milhões de adeptos espíritas. Cresceu muito, né? A doutrina está se desenvolvendo muito rapidamente. É interessante, por isso que é interessante, pessoal, que você está vendo esse vídeo, a gente dá uma simples pincelada, mas sim, o importante é estudar. A gente lendo, a gente estudando os dois, a gente percebe que falta muito. A gente precisa estudar mais. Sim. Não adianta, a gente vai passar a vida estudando, não é isso mesmo? É isso mesmo. E embora teve tanta perseguição, e até um artigo do Código Penal proibia a prática, e o Brasil hoje é o país com o maior número de adeptos ao espiritismo e o maior com relação a centros espíritas e hospitais espíritas. E a mesma coisa, a gente não pode esquecer, foi o cristianismo, que foi perseguido pelo farisaísmo, depois sistematizado, Roma também passou a perseguir, e os cristãos eram mortos nos circos. Então, tudo segue um sentimento de complementariedade. Então, estamos nessa fase agora onde os adeptos estão aprendendo, e o canal, e os vários canais que falam sobre o espiritismo têm esse propósito, de levar o espiritismo a muitas mais pessoas para perceberem que é uma coisa simples de ser entendida. E nós temos, só para finalizar, nós estamos recebendo muitas pedidos para falar de suicídio, de outras denominações. O que acontece? A gente está seguindo um roteiro para mostrar para vocês, desde o início do espiritismo, nós vamos falar, sim, são temas maravilhosos, sim, e a gente precisa citar e botar as pessoas nesse tema, né? E outra coisa importante é você que está nos assistindo, se você tiver alguma dúvida, uma pergunta específica sobre o assunto que foi falado ou os que nós já falamos, pode fazer a pergunta lá no lugar específico para a pergunta no próprio YouTube, e a gente vai ler e depois a gente responde. Existe clicando lá, inscrever-se, né, e você vai lá, a gente responde. Ativa o sininho, se inscreve, dá o like. Sim, mais do que nunca precisa. Dá o like. A gente precisa, claro, nós vamos fazer um esforço como nós estamos fazendo para que desenvolver isso para vocês, entendeu? Com simplicidade, sem muita... Sim. Ou seja, às vezes ler, porque muitas datas, a gente se perde. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Então, pessoal, muito obrigado. Eu sou Leandro Melo. Eu sou Carlos Rodrigues. E esse é o canal Espiritismo na Humanidade. Um forte abraço. Fique em paz. Pessoal. Um abraço. Até logo.